Olá, mães, tudo bem? Então a gente vai dar continuidade às nossas formações, conforme falamos semana passada, e para que a gente possa, viver esse momento com bastante intimidade com o Senhor, que nós possamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, para que ela esteja aqui conosco e que tudo hoje que for falado seja falado com a certeza de que estamos reunidas aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de La Salete, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Então hoje estamos aqui para retomar a nossa formação sobre Santa Teresa d'Ávila. No Movimento das Mães que Oram pelos Filhos, esse ano estamos vivendo o ano da oração. E Santa Teresa d'Ávila foi escolhida para ser estudada por nós, por ela ter um caminho de oração muito bonito e nos ensinar, nos ajudar a chegar ao céu por meio desse caminho. Então, a gente vai conhecer um pouquinho de quem foi essa santa, de quem foi Santa Teresa d'Ávila. E quando eu estudo os santos, e agora me aprofundando na vida de Santa Teresa, o que mais me encanta nos santos é de perceber que eles são pessoas como nós, com todas as fragilidades, com todas as incertezas, as inquietações, as dúvidas que nós temos. Esses santos também tiveram, mas eles souberam escolher a melhor parte. Estudar Santa Teresa é essa confirmação, porque de vez em quando na história dela a gente vai se encontrando, a gente vai se identificando e pensando, olha, é isso mesmo, porque eu vivo isso, eu passo por isso. E isso é muito bom, porque a gente percebe que a gente também pode percorrer esse caminho de santidade. Então vamos começar, vou passar um breve histórico de quem foi Santa Teresa, desde que ela nasceu, para nos ajudar nesse nosso itinerário de oração. Então Santa Teresa, ela nasceu em 1515 e desde muito pequenininha ela já se percebia nela esse chamado especial. Ela, quando criança, ali por volta dos seus 7 anos, ela brincava de ser monja, de fundar mosteiros, de converter o mundo, era o que ela queria. Ela brincava com seu irmão, que também queria ser frade, e parecia, se a gente depois hoje a gente vendo a história de Santa Teresa, parecia uma brincadeira meio profética, Parecia que ali ela já estava desenhando aquilo que ela ia fazer futuramente. Só que Santa Teresa, a vida dela, para esse caminho de santidade, não foi um caminho reto, Tiveram várias curvas, tiveram várias ladeiras. E Santa Teresa, aos 13 anos, ela fica órfã de mãe. A mãe de Santa Teresa, ela era devota de Nossa Senhora, ela rezava o terço todos os dias. E quando Santa Teresa ali perde a mãe, ela pede a Nossa Senhora que ela assuma aquela maternidade a partir daquele momento. Então ela se consagra de uma certa forma ali a Nossa Senhora. E só que o que aconteceu? Ela estava ali entre 12 e 13 anos de idade, adolescência, e ela começa a ficar mais vaidosa, a querer cuidar mais de si. Ela começa a se encantar pelos romances. A mãe dela gostava muito de ler romances e ela começa a se encantar. E ela vai esquecendo um pouco aquela infância mais voltada para a vida espiritual. E ela vai começando um namorico com um primo, às escondidas. Só que aí o pai descobre, para acabar daquilo de uma vez por todas,
manda Teresa para um mosteiro agostiniano para ela ficar interna nesse mosteiro. E ela vai para lá. E nesse mosteiro ela fica muito próxima a uma monja que fala para ela desse céu, que fala para ela dessa vida de oração, da importância da oração. E ela começa ali, é o primeiro, né, depois daquelas brincadeiras infantis, é um outro desabrochar que ela tem para essa vida espiritual. E ela começa, né, a viver essa espiritualidade. Ela começa a rezar mais. E termina os estudos dela, ela volta para casa, ela passa 1 ano e pouco nesse mosteiro, ela volta para casa e ela volta com uma certeza no coração dela, que ela queria ir para o céu. De tanto que a monja falava, esse céu é muito bom, eu quero ir para lá. E ela pensava, qual a melhor forma de eu ir para o céu? E, né, nos questionamentos dela, ela pensa, a melhor forma é eu me tornando monja, então eu vou para o mosteiro. Só que quando ela vai falar para o pai já não quer que ela vá para o mosteiro, né? Porque ele quer que ela fique em casa, que ela cuide da casa. E ela fica, né? Quando ela passa 2 anos, né? Nessa tentativa de ir, o pai não deixava e ela queria, e ele não, ainda não. E ela foge de casa. Ela foge e ela vai para o mosteiro. E ela chega lá e ela conta que a dificuldade que ela teve de sair da casa do pai dela, que cada passo que ela dava em direção ao mosteiro era uma dor muito grande que ela sentia. E que só mesmo Jesus, para poder, né, dar a ela aquela força, né, para que ela chegasse ali. E ali ela vai vivendo, né, toda a realidade ali daquele mosteiro. Os mosteiros daquela época, há 500 e poucos anos, não é como hoje, né? O que acontecia? As pessoas não iam para o mosteiro simplesmente porque tinham vocação. Iam mulheres que ficavam viúvas, iam mulheres que não tinham casado, iam pessoas que não tinham uma boa situação financeira, iam por curiosidade, né? E ali, toda aquela vida que eles tinham lá fora, eles levavam para dentro do mosteiro. Então, aquelas mulheres que tinham uma condição financeira melhor, elas tinham um quarto melhor, elas tinham as pessoas para lhes servir. Aquelas que tinham uma condição financeira pior, já acontecia justamente o contrário. Algumas, né, eu vi um vídeo, né, onde um padre falava que algumas passavam até fome, né? Tamanha era a disparidade. Eram lugares super populosos, né? Cada mosteiro tinha 200 ou mais pessoas. Então, Teresa, ela viveu, né, essa realidade ali. Só que alguns meses depois que ela chega no mosteiro, ela adoece, ela fica muito doente. Chega ao ponto do pai intervir e buscar a Teresa para tratá-la. O pai também, a família de Teresa era uma família de oração, a mãe, o pai, né, também era uma família de oração. E o pai busca a Teresa para se tratar. E quando ela está indo para uma cidade afastada, no campo, né, para se cuidar, ela encontra com um tio que também tinha uma espiritualidade, né, muito boa, e ele entrega para ela um livro, né, que fala, né, sobre essa vida espiritual. E ali naquele momento, né, novamente Teresa se volta para essa vida espiritual e ela se entrega, ela se abandona e ela reza, né, e ela, né, volta a ter aquela vivência forte de oração, mas nada da saúde melhorar. Então ela volta para a casa do pai, né, chega ao ponto de acharem que Teresa tinha morrido. Ela ficou 3, 4 dias em coma. Ela foi preparada para ser enterrada, o pai que não permitiu. E depois de 3, 4 dias ela retorna, mas com a saúde ainda muito debilitada. Ela volta para o mosteiro ainda doente. E estando no mosteiro, ela, né, continua com a vida de oração dela, continua buscando essa intimidade com o Senhor, mas ainda muito fragilizada. Até que em um determinado momento ela fica boa, né? Ela melhora. E olha como é surpreendente, é isso que me encanta muito na vida dos santos. É nesses momentos que eu me enxergo na vida dos santos, é que Teresa, quando ela fica boa, ela larga a vida de oração. Essa vida de oração, né, mais forte. Claro que ela era monja, então eles tinham os momentos deles de oração,
e ela fazia as orações dela. Mas essa oração pessoal, né, entre ela e Jesus ali, ela vai deixando de lado depois que ela melhora. Parece a gente, né? Às vezes a gente pede, a gente está passando por uma dificuldade, né? E quando a gente melhora, passa, né, a turbulência, meio que a gente esquece de Deus. Teresa, né, ela viveu isso. O pai era um homem de muita oração, né? E ela já não conseguia mais. O pai ia lá pro mosteiro com ela, chamava ela para rezar. Ela rezava com o pai, mas ela não tinha coragem de dizer pro pai que ela não estava mais tão firme na vida de oração. E aí é só depois que o pai de Teresa morre que ela retoma essa amizade com Deus. E quando ela retoma essa amizade com Deus, ela se inquieta. Ela começa a perceber que a vida de oração dela não era assim uma vida, né, que ela pudesse, né, falar, eu tenho uma vida de fato de oração. Ela começa a perceber, isso já havia se passado 18 anos, ela já estava com 38 anos, ela foi com 20 para o mosteiro, e ela começa a perceber, né, que a vida de oração dela era muito fraca. Ela se perdia com muita facilidade, né? Ela se desviava da oração com muita facilidade. E isso começa a inquietar Teresa. E ela começa a perceber que ela não rezava mais da forma direta, que ela deveria rezar. E em uma confissão ela fala para o padre que ela não vai mais rezar. Porque não adianta ela rezar daquele jeito. E o padre fala para ela que não, que o pior caminho é parar de rezar. E ela fala, não, padre, eu não vou rezar de qualquer jeito. Então é melhor eu parar. E o padre fala para ela que falta para ela humildade. E quando ela sai daquela confissão, o padre dá um livro para ela, que é as Confissões de Santo Agostinho. E ela sai, ela se coloca em oração. E ela vai repensar tudo aquilo que o padre falou para ela. E ela está olhando para uma imagem de Jesus e de repente ela tem uma experiência mística com Jesus e ela vê Jesus se aproximando dela. Agora olha como ela vê Jesus. Jesus após ser flagelado. Quando Pilatos apresenta ele para o povo, né, na tentativa de fazer com que o povo desista, né, de querer crucificá-lo. Naquele momento Jesus aparece para ela. E quando ela ora, ela pergunta por que ele aparece para ela daquele jeito. E que ela ficaria ali até obter essa resposta. E olha o que Jesus diz para ela. Ele diz que é por causa dela. Por causa das distrações que ela tinha. Por causa das vezes que ela preferia ir para o locutório a ficar com ele. O que é esse locutório? Era um lugar onde as monjas, né, que ficavam enclausuradas, elas tinham um lugar, uma cela onde elas podiam receber pessoas de fora. E as pessoas iam ali para se aconselhar, para conversar, mas ali aconselhava, fofocava, conversava, né? E Teresa, ela ficava muito ali, né? Ela ia ali com a melhor das intenções, né? Eu vou para anunciar o evangelho, para falar de Deus, mas ela deixava de estar com Deus para estar ali. E Jesus fala isso para ela, né? E nesse momento ocorre verdadeiramente a conversão de Teresa. Teresa, ela sempre foi muito de dentro da igreja, ela sempre foi muito de buscar conselho com os padres, né? Ela queria realmente ter uma vida, né, muito correta, muito dentro daquilo que Deus queria para ela. E aí nesse momento que ela verdadeiramente ela se converte, ela começa a perceber que aquela vida ali naquele mosteiro não era aquilo que ela queria. Ela precisava de algo mais profundo, né? Ela vivia na ordem das carmelitas e ela começava a lembrar dos primeiros carmelitas que viviam nas grutas, que viviam verdadeiramente da oração, da caridade, da mortificação, uma vida mais austera. E ela começa a buscar isso para ela, ela quer isso para ela. E ela vai e começa a pedir autorização para fundar um mosteiro, onde ela pudesse levar apenas poucas freiras, poucas monjas, né? E que elas pudessem viver essa vida voltada para a oração. E ela vai, né, fala até que ela consegue, né, fundar esse mosteiro. Com a ajuda de alguns padres, bispos, ela vai e consegue
fundar esse mosteiro, que é o Carmelo de São José. Primeiro Carmelo teresiano, né, é o Carmelo de São José. Então ela vai para lá e ela fica, a mudança é tão grande, né, que ela chega a escrever em um de seus livros, ela diz: para mim, a oração mental não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. E ela vai buscar essa intimidade com Deus, né? E aquela brincadeira que ela tinha lá na infância, né, ela se torna realidade, porque Teresa ela começa verdadeiramente a fundar, né, mosteiros, ela começa verdadeiramente a converter, né, não o mundo todo, mas converter muita gente, né? E ela escreve alguns livros, ela escreve uma biografia dela, com essas experiências místicas que ela teve, que é o livro Vida. Ela escreve um outro livro para as monjas que a seguiam, né, que é o Caminho de Perfeição, onde ela mostrava que caminho que elas tinham que trilhar, né, para chegar a uma vida que verdadeiramente agradasse a Deus. E ela escreve também o Castelo Interior, que é o livro que nós vamos nos basear, né, que nós vamos ver ele assim, mais detalhadamente nessas formações sobre Santa Teresa. Algumas características de Santa Teresa: ela era uma mulher decidida, determinada. Quando ela decidiu que ela queria o céu, ela foi ser monja porque ela achava que esse era o caminho mais fácil, mais rápido, mais seguro. Tá? Então eu vou ser monja. Mesmo que ela não percebesse ali ainda muita vocação, mas ela decidiu e ela foi, né? Mesmo fugindo de casa, ela era muito determinada. Ela era muito moderna para o tempo dela, né? Era uma mulher realmente progressista, né, para o tempo dela. Ela era uma mulher que tinha estudado, ela estudou, né, escritora. Era uma mulher que soube muito bem viver a sua vocação batismal. Que vocação batismal é essa que todos nós temos, de sermos parte da igreja, né? No momento do batismo, né, a gente se torna parte desse corpo místico da igreja. E Teresa, ela soube muito bem viver isso. Ela foi igreja, né? Ela era muito eclesial, né? Então ela vem trazendo também para a gente esses ensinamentos, né? E Teresa, algo que é muito lindo, ela vem testemunhar com a própria vida dela, né, essa experiência que a vida é uma maravilhosa história de salvação. Quantas e quantas vezes Teresa precisou ser salva? Quantas e quantas vezes Jesus se apresentava para ela, ela sentia aquele amor, ela amava Jesus, mas depois ela esquecia, e ele precisava voltar e reconquistá-la e fazer tudo de novo, né? Então, a vida dela é esse testemunho, né, que nos faz enxergar essa experiência, né, que a vida ela é realmente uma história de salvação. Santa Teresa, ela morreu em 1582, nasceu em 1515, morreu em 1582. Em 1614 ela foi beatificada. Em 1622 ela foi canonizada e ela foi proclamada doutora da igreja agora em 1970. Né? Não faz muito tempo que ela foi proclamada doutora da igreja. Ela foi a primeira mulher a ser proclamada doutora da igreja. O que é ser doutora da igreja, gente? Nós temos vários santos, né? Mas nem todos os santos são doutores. Mas aqueles que trazem algo novo, e Teresa, ela trouxe algo novo para a época dela. Ela trouxe um caminho de santidade. Ela mostrou, olha, é assim, ela escreveu, ela detalhou, é assim que a gente pode chegar ao céu. Ela tem um testemunho, né? Ela tinha um amor muito grande pela igreja, né? Ela vivia Cristo como centro de sua vida, por mais que ela tivesse demorado, né, a viver de fato, verdadeiramente isso, mas quando ela chegou, ela viveu, né? Então, ela realmente é uma grande doutora, né, da nossa igreja. Eu falei para vocês que Teresa nasceu em 1515, ela nasceu em Ávila, né? Por isso Santa Teresa d'Ávila, né? Ela nasceu em Ávila, na Espanha. E nessa cidade que ela nasceu, tinha muitos castelos nessa cidade. Então, o que Teresa faz? Quando ela vai escrever o seu livro, ela começa a comparar a vida, esse itinerário de oração, com aquilo que ela tinha ali próximo dela. E ela começa a comparar, né, com alguns símbolos que ela vai buscando. O livro dela, o nome do livro é Castelo Interior, né? Castelo, ela sabia, ela conhecia, ela via, né, era o dia a dia dela. As pessoas ali também conheciam,
Então ela escreve e ela vai comparando, né, nesse itinerário de oração. Ela diz que existe um castelo interior e que nós temos um castelo interior que é a nossa alma. Nesse castelo existe um rei, todo castelo tem um rei. E quem é o rei da nossa alma? É Deus. Ela vai ensinando que nesse castelo tem muitos aposentos. Eu não conheço, nunca vi um castelo ao vivo e a cores. Mas a gente vê na TV, né? É enorme, né? Tem muitos aposentos e ela vai comparar ao céu, onde temos muitas moradas, né? Ela vai dizer que para a gente, né, viver esse itinerário de oração, nós temos que passar por 7 moradas. Nós temos que alcançar a 7ª morada. Todas as almas, elas são feitas para a santidade. Nós somos criados para a santidade. E ela vai dizendo que cada morada dessa, ela tem a sua graça específica, a graça de Deus, ela acontece de uma forma. Para eu alcançar, eu tenho uma oração específica e eu tenho um estado de vida específico. Eu não tenho como pular da 1ª para a 7ª morada. É uma crescente, né? Eu entro, eu chego na 1ª, eu vou para a 2ª e assim por diante. Ela vem nos ensinar que para eu entrar nesse castelo, eu preciso me conhecer. Mas a chave para eu entrar nesse castelo é a oração. Assim como a chave de cada morada é a oração. Então eu preciso, né, ter uma vida concreta de oração. Né? Eu preciso ter E o que é essa vida de oração? É essa amizade com Deus. É esse relacionamento com Deus. Para que essa oração ela aconteça, eu preciso estar unida a Deus. Quanto mais unida eu estou, mais eu vou progredindo, né, nessas moradas. Né? Teresa ela vem ensinar, quanto mais próximo de Deus estiver, mais eu vou ter intimidade com Ele, melhor vai ser a minha vida de oração e eu vou progredindo nessas moradas. Desses símbolos que ela usa, além dela usar esse castelo interior, né, onde que ela fala que é a própria alma humana, e quando Teresa disse isso há 500 anos, isso escandalizou, né, o povo daquele tempo, porque ela vem dizer que Deus, ele está em nós, né, é a nossa alma, né, ele é o rei de nossa alma, é o Deus, ele está em nós. Nós somos morada desse Deus. Hoje é fácil a gente falar, eu sou morada do Espírito Santo. Naquela época não era tão comum. Naquela época eles entendiam que o Espírito Santo, ele sim se fazia presente, né? Em alguns momentos, algumas vezes, mas ele não estava ali todo o tempo. E Teresa, ela vem mudar isso. Ela faz uma comparação, ela gosta muito de água, né? E ela compara uma das moradas, já bem avançada, já lá para a 4ª morada, ela vem dizer que é como se existissem 2 fontes. Né? Logo no início nós precisamos de uma fonte que, digamos que é um poço que eu não tenho na minha casa, eu tenho que andar uns 500 metros para eu buscar essa água, então eu preciso do meu esforço, eu preciso ir atrás dessa água toda vez que eu sinto necessidade, né? Eu preciso da minha inteligência, né, para saber que ali tem um poço e que ali eu posso ir buscar essa água, mas que com o caminhar por essas moradas, né, eu não preciso mais ir até o poço, porque esse poço já é uma nascente ali, que é o próprio Deus, né? Então eu já posso beber direto da fonte, né, à medida que eu vou me aprofundando nessa amizade com Deus. Então a gente sai dessa vida ascética, nessa vida que precisa desse esforço humano, e eu passo para a vida mística, né, que Teresa tão bem soube viver, né, que é essa ação gratuita de Deus. Não sou eu que digo, hoje eu quero ter uma vivência mística com o Senhor. Não, é a ação dele. Aí já parte dele para mim. Ela inclusive escreve uma frase que ela diz: Deus favorece aqueles que se esforçam para servi-lo. Então, no momento que eu vou, né, me esforçando para querer ser de Deus. E o que é esse querer ser de Deus, gente? O que é eu entrar nesse castelo? É eu abandonar o pecado, a vida de pecado. Tá? Eu vou mandar para vocês no grupo uma foto, né, de uma tabelinha que ela chama de caminho de oração, onde ela vai falar desse estado, né, que a gente precisa ter, das graças de cada morada, da oração de cada morada. Né? E é importante a gente perceber que para eu entrar nesse castelo, eu preciso me livrar dos pecados mortais.
Mas eu tenho que me preocupar com os pecados veniais. Foi o que não aconteceu com Teresa nos 18 anos. Ela não se preocupava com os pecados veniais, né? Eles continuavam acontecendo, né? Então ela ia, confessava, né? Recebia a absolvição, mas depois ela acabava cometendo de novo, né? E para entrar nessas moradas, a gente vai precisando ir deixando isso para trás, pra gente, se a gente realmente quiser alcançar essa santidade. Uma outra comparação que ela faz é o bicho da seda, onde ela fala, né, que existe essa transformação, né, daquele vermezinho, né, que está ali, que depois vai para aquele casulo e quando sai uma borboleta, né? Então, quando a gente entra nesse caminho, a gente é o vermezinho, né, feio, pequeno, né? E Deus, ele vai transformando a gente, desde que a gente permita, né? E quando Deus transforma, a gente vira uma bela borboleta, né? Algo que só Deus pode fazer e algo que a gente vai alcançar essa transformação já lá para a quinta morada. E então ela fala do matrimônio espiritual. O que é esse matrimônio espiritual? É essa perfeita união entre a nossa alma e Deus. É quando São Paulo pôde dizer, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Poucas pessoas podem abrir a boca e falar isso, né? Porque essa união é tão perfeita. Os santos, a grande maioria dos santos, eles foram só até a terceira morada. Os santos que alcançaram a sétima morada, como Santa Teresa alcançou, foram poucos, né? E aí a gente encontra Santo Agostinho, né, São Paulo, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco, São Padre Pio, né? Mas essa perfeita unidade, onde eu não faço mais nada que desagrade o coração de Deus. Por isso que essa perfeita unidade. E ela fala dessa sétima morada como se fosse a coisa mais linda do mundo. É esse momento onde você vai enamorar-se de Deus, né? E você passa pelo namoro, você passa pelo noivado, onde você aprofunda mais ainda aquela relação e você se casa. E quando ela fala em casamento, ela coloca casamento como essa comunhão perfeita e indissolúvel. Então são esses símbolos que Teresa ela vai usando para nos ensinar que existe essa vida, esse itinerário, esse caminho de perfeição, esse caminho de oração e que a gente pode, dá para a gente fazer esse caminho. É possível, depende das escolhas que a gente vai fazendo. E Santa Teresa não foi à toa, né, que ela foi vista como doutora da igreja. Nesse livro Castelo Interior, ela cita em média, tem 200 citações bíblicas, citações explícitas, que você consegue ali realmente perceber explicitamente a Bíblia ali, e mais outras 100 que não são tão explícitas assim, né? Isso para ela validar aqueles ensinamentos que ela está colocando ali, para mostrar que aquilo não é coisa de Teresa, do humano, né? Mas aquilo é de Deus. Foi o Espírito Santo que conduziu Teresa a viver tudo aquilo, a escrever tudo o que ela escreveu, tudo que ela nos deixou. Essa busca pela santidade, o que é importante a gente pensar, a gente entender? Essa busca pela santidade, ela acontece de forma pessoal, individual. Então, eu não caminho na mesma velocidade que você caminha. Eu posso caminhar mais devagar, ou eu posso caminhar mais rápido. Cada um tem o seu tempo. O importante é que a gente não desista, é que a gente vá adiante, que a gente prossiga. E nesse caminho, a gente precisa desenvolver a virtude da humildade. E para eu desenvolver a virtude da humildade, eu preciso abandonar todo orgulho, toda vaidade. Eu não posso me deixar correr no erro de achar que porque hoje eu sou da mãe que ora, que faço parte do movimento das mães que oram pelos filhos, eu já estou quase santa. Mas eu passei o mês de maio todinho rezando o texto todo dia. E meu horário era de madrugada, era mais difícil que da minha amiga, que era 2 horas da tarde, que era 8 horas da manhã. Né? Isso daí, gente, não existe morada nenhuma. Isso aí a gente está fora do castelo ainda se a gente está pensando dessa forma. A gente entrar no castelo é a gente se abrir à vontade de Deus. É a gente enxergar o outro como irmão, como igual. É a gente querer sim melhorar, mas por quê? Porque a gente quer oferecer o melhor para Deus. Então é importante a gente perceber isso. Que essa busca da santidade ela vai nos remeter
a humildade, a virtude da humildade. E que essa busca também, gente, por essa vida de oração, é uma busca silenciosa, né? Nossa Senhora muito nos ensina, né, a viver esse silêncio. E Santa Teresa, ela também, enquanto ela estava naquele mosteiro cheio de gente, de conversas, ela estava machucando, ela estava ferindo, ela estava flagelando Jesus. Né? E por isso ela sai. Ela vai para um lugar onde ela possa ter paz, onde ela possa estar ali só ela e Jesus, com poucas, né, irmãs que quiseram segui-la. Então é isso, né? Isso é só para dar um gostinho do quanto é linda a vida de Santa Teresa. Na próxima formação nós vamos entrar nas moradas e aí vocês vão ficar ainda mais encantados, porque eu estou encantada com Santa Teresa. Tá? Então, nas próximas formações a gente vai adentrar nesse universo, nesse castelo interior e vamos nos reconhecer diversas vezes. Tá certo? Então, um beijo grande no coração de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo e que nós possamos terminar esse momento, né, pedindo que Santa Teresa d'Ávila ela possa nos ajudar, nos conduzir nesse itinerário que estamos iniciando hoje, né, e que os nossos anjos da guarda possam também nos proteger de todos os males, juntamente com Nossa Senhora de La Salete. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Continuaremos sempre reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.